Quem imaginava que nós ainda estaríamos vivendo um tempo como esse, né? Uma crise desse tamanho. Estamos vivendo um momento cheio de desafios, né, amados irmãos? Tem uma grande crise que foi causada pelo tal do coronavírus. Mudanças significativas acontecem o tempo inteiro. Nós estamos sendo desafiados a mudar a forma como nós pensamos sobre mudança. Porém, mesmo em meio à crise, é possível viver uma vida vitoriosa, ou viver de maneira vitoriosa. A palavra de Deus, ela nos mostra como vivemos de maneira vitoriosa, confiante, esperançosa, mesmo em meio a essa crise toda. Nós vamos descobrir juntos, agora, como enfrentar esse momento sem perder a razão de viver, de maneira cordial e competente, com muita integridade, com resiliência, tipo aquilo assim, a gente enverga, mas não quebra. Vamos viver com aquela esperança de que o melhor ainda está por vir. Então vamos juntos fazer desse momento aqui essa grande aventura de descobrir através da palavra de Deus como viver uma vida vitoriosa mesmo em meio à crise. Quero dizer que esta palavra aqui também são recortes que eu tirei da conferência que eu e muita gente ama estar presente, que é o Global Leadership Summit, que nos trouxe palavras assim muito importantes para nós vivermos essa vida vitoriosa. Lá falou sobre liderança, mas todos nós podemos aplicar isso aqui para a nossa vida, porque afinal de contas também todos nós somos líderes, lideramos em algum momento. Como viver uma vida vitoriosa passa por ter um porquê para viver. Sabe por quê? Quando você não tem porquê, qualquer coisa te arrasta para a depressão, qualquer coisa te arrasta para o deixa acontecer, deixa rolar. E você vai vivendo uma vida sem razão, sem porquê. Para você viver uma vida vitoriosa, você tem que ter um porquê. Nós devemos ser obcecados por isso. Nós sabemos muito bem, através de uma frase que nós temos aqui na igreja, o porquê, por exemplo, da existência da nossa própria igreja, baseado na palavra de Deus. Nós somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. E nós não inventamos isso, está lá em Mateus 22, 36, 40, quando alguém chega para Jesus, depois você pode ver, e pergunta para ele qual é o maior dos mandamentos, e ele explica. Nós amamos a Deus em primeiro lugar e desejamos de todo o coração fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, amados, é que nós nos amemos uns aos outros, assim como Ele, Jesus, nos amou. Confira lá, João 15, 12. Então vamos fazer isso com toda a força do nosso coração. Vamos cada vez mais colocar Deus em primeiro lugar, nos apaixonarmos cada vez mais por Ele, nos apaixonarmos cada vez mais uns pelos outros. Este é um momento em que nós precisamos, se já precisamos de um tempo e precisamos, agora precisamos mais ainda. Num tempo de crise, nós precisamos tanto do Senhor nosso Deus, nós precisamos tanto uns dos outros, que agora faz todo sentido viver com intensidade esse porquê, apaixonados por Deus e por pessoas. Craig Groeschel disse que temos pelo menos 3 grupos de pessoas quando você fala o seu porquê: os espectadores, os críticos e os defensores. Os críticos, os espectadores e os defensores.
quando nós temos nosso porquê firme, o nosso porquê desarma os críticos, educa os espectadores e dá força aos defensores. Coisa linda, não é? Há momentos, como disse o próprio autor dessa frase, que nós devemos desfazer promessas que nós sabemos que fizemos num tempo, eram boas promessas, mas que nesse tempo já não podemos mais cumprir, não podemos mentir que vamos cumprir. Não há momentos em que você faz promessas que parecem promessas justas e que são promessas assim que devem durar para sempre. E pode ser que algumas delas sim, mas tem algumas que você tem que desfazê-las. Eu me lembro que uma vez, eu e o pastor Gilson, nós estávamos conversando sobre culto online. E nem passava, faz muito tempo, nem passava por esse tempo de crise assim. E nós dissemos assim, puxa, não é muito bom a pessoa ficar só lá dentro da casa dela, às vezes não tem atenção e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, não vamos passar culto online ao vivo. Depois que o culto aconteceu, a gente abre o culto lá no canal do YouTube. E para a gente naquele momento era uma promessa que a gente devia ficar firme nela. Nós continuamos acreditando que o melhor mesmo é o presencial, olhos nos olhos, né? Essa coisa de estar presencial. Mas este momento, por exemplo, nós não podemos cumprir aquela promessa como a fizemos antes. Muito pelo contrário, agora nós temos que fortalecer o culto através da internet, das redes sociais, para atender o nosso próprio porquê. Porque se só nós fizermos agora o culto aqui presencial, e as pessoas que neste momento estão impedidas de virem para cá? Então, viu como sempre nós devemos viver baseados no nosso porquê? E quando a gente entende que Deus está em primeiro lugar, que nós o amamos acima de tudo e de todos, e que quando nós tomamos o mandamento de amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou, a gente pode sim desfazer promessas que vão contra o nosso porquê neste momento. Qual é o seu porquê de vida? Há momentos em que a gente precisa mudar para cumprir com o porquê, o propósito de Deus em nós. Beth Comstock disse assim: quando uma grande mudança ou crise acontece, podemos nos abater ou podemos nos adaptar. Quando uma grande mudança ou crise acontece, podemos nos abater ou podemos nos adaptar. Por exemplo, pequenos grupos que não foram resistentes às salas virtuais continuaram firmes, recebendo cuidado e amor. Teve até pequenos grupos que se multiplicaram. Há pouco tempo tivemos aí, multiplicações sendo comemoradas. Líderes que permaneceram acreditando no seu porquê, que nós devemos nos cuidar uns aos outros através dos pequenos grupos, porque assim a gente tem um cuidado mais particular, não é só aquele cuidado de massa, onde as pessoas não têm oportunidade de se conhecerem melhor umas às outras. Nos grupos de WhatsApp, esses grupos receberam palavras de fé, encorajamento. Isso mostra que amaremos a Deus em primeiro lugar e ao nosso irmão como Jesus nos amou, seja de um jeito ou de outro, nós ficaremos firmes. Amados irmãos, como viver vitoriosamente em meio à crise? Primeiro de tudo, mantenha-se firme no propósito de vida que Deus lhe deu. Mantenha-se firme no porquê de Deus na sua vida. Mantenha-se firme. Continue sendo apaixonado por Deus e por pessoas. Vamos juntos, seja firme no propósito. Você continua baseado no seu porquê? Esse seu porquê está alinhado com uma comunidade do nosso porquê? Porque tem muita gente que pensa que ele é um lobo solitário, O porquê dele é só o porquê dele e todos devem servir para que ele cumpra o seu porquê.
Muitas vezes o nosso porquê, e muitas não, todas as vezes, sempre, quando nós estamos envolvidos no porquê de Deus para a nossa vida, nós estamos envolvidos num porquê de Deus, que é a comunidade onde nós fomos inseridos, chamado igreja, e está vivendo também. Se você não está vivendo desse jeito, é bom você refletir sobre o tipo de vida que você está vivendo. Mas para viver também vitoriosamente no meio da crise, nós precisamos viver com muita cordialidade. E cordialidade é tão necessário agora, né? As pessoas estão hiper estressadas. E competência. Sim, temos que ser competentes mais do que nunca. Veja o que diz Provérbios 15:4. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Como você tem usado suas palavras? Filipenses 4:5 diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. A pessoa cordial é intencionalmente agradável. Ela é agradável, está sempre disposta a colaborar, a servir. Sua frase predileta é: em que posso ajudar? A pessoa dessa é super cordial. Demonstra ânimo na hora de realizar as tarefas, né? A felicidade dele é sempre estar fazendo coisas juntos, um ajudando o outro. Cordialidade está sempre aí. O que eu posso fazer por você? Vamos juntos. Assim, esse vamos juntos tem que ser a frase predileta, né? Ele gosta de fazer não tudo sozinho, mas que ele leva pessoas a fazerem juntos isso aí. O porquê, né? A pessoa competente, ela é produtiva, eficaz, criativa, poderosa, ágil e eficiente. Talvez você esteja pensando, mas peraí, você tudo isso? Não, mas você, depois nós vamos refletir um pouco sobre isso. Tem coisas que você está sobrando e tem coisas que você está faltando. O equilíbrio disso vai nos ajudar a ter uma vida sempre vitoriosa em todo o tempo. Pessoas que equilibram essa cordialidade e competência são inspirativas e influenciadoras. Então, meu irmão, seja intencional com suas palavras. Pense no que você vai falar lá no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. As palavras, elas influenciam de um jeito que você nem imagina. Às vezes tem aquela pessoa que fala assim: mas você falou aquilo, para de mimimi, só porque eu falei isso. Não. Nós precisamos parar e prestar atenção como nós temos usado nossas palavras. Elas são muito importantes num relacionamento. O nosso comportamento, o jeito que a gente olha, o jeito que a gente se manifesta dentro dos nossos relacionamentos, exerce influência positiva. Cada um de nós precisamos influenciar de maneira positiva para que transformações boas, maravilhosas, vinda dos céus possam acontecer em todos os seus relacionamentos, desde dentro da sua casa até os relacionamentos que você tem fora dela. Vanessa Van Edwards disse assim: pare de se preocupar em impressionar as pessoas e comece a se concentrar em deixar que elas te impressionem. A Vanessa, para exemplificar isso, na conferência, contou sobre uma disputa décadas e décadas atrás na Inglaterra para primeiro-ministro. Um deles era Disraeli e o outro se chamava Gladstone. A repórter relata assim: ao me sentar com o Sr. Gladstone, pensei que ele deveria ser o homem mais inteligente da Inglaterra. Olha aí, agora veja a diferença. Mas depois que me sentei com o Sr. Disraeli, pensei que eu era a pessoa mais importante da Inglaterra. Que tipo de gente você quer ser? Aquele que, quando você vai falar, você conta: olha, eu resolvi isso. Sabe quando eu falei sobre isso, eu falei assim, assim. Olha, quando todo mundo me ouviu falar, falaram assim, assim, assim. Geralmente pessoas que se autoelogiam muito, estão com problemas de autoimagem. Querem provar que elas são
pessoas diferentes, mais inteligentes. Não faça isso. Não seja como Gladstone, mas seja como o Sr. Disraeli. Quando as pessoas chegarem perto de você, mostre o quão importante elas são. Elogie-as. Fale para elas sobre a importância delas. No final desta eleição, você sabe quem ganhou, né? Você acha que foi o Disraeli ou você acha que foi o Gladstone? Claro que foi o Disraeli. Quem não quer votar em alguém que considera você a pessoa mais importante? Então, pare um pouco e reflita bem. Reflita bem de que tipo de pessoa você tem sido. Agora, nós temos aqui na tela, queria chamar a sua atenção, para você se aplicar aqui, dá uma olhada nisso. Quais são as afirmações a seguir, quais estão mais ligadas a você e ao seu comportamento? Pense nas palavras. Pense em você e pense nessas palavras. Intencionalmente agradável? Combina com você? Ou você é daquele que... Esse é o meu jeito de falar, eu falo desse jeito há um tempo. Pessoal, não estou batendo de quê? Você é intencionalmente agradável? Você está disposto a colaborar? Você é daqueles que dizem, eu não estou aguentando nem comigo mesmo, o que eu vou fazer? Não posso ajudar ninguém, não. Você está disposto a colaborar, servir? Você demonstra ânimo ao realizar tarefas? Sua felicidade contagia o grupo? Se essas frases combinam, ou pelo menos algumas delas combinam com você, você está sendo uma pessoa cordial. Agora, você é produtivo? As pessoas geralmente elogiam você. Olha, se tem uma pessoa que é produtiva, fulano de tal. Olha, ele faz com muita competência. Você é uma pessoa eficaz? Você é uma pessoa criativa, o que busca ser? Você é uma pessoa que as pessoas sentem de você aqui, poderoso não é o sentido de você ser orgulhoso, vaidoso, não é aquela pessoa que sente-se, cara, eu me sinto com esse cara aqui, eu me sinto empoderado, entendeu? Ele passa uma sensação dessa. Você é ágil, eficiente, você procura desenvolver essas áreas de competência em você? Pense nisso. Se você pensar em coisas assim e a viver este tempo baseado, calcado nisso, você vai viver uma vida vitoriosa mesmo em meio a estas crises. Integridade. Você tem que viver esse momento de crise com integridade. Seja íntegro. Não abra mão dos seus valores, porque a coisa está se apertando. Aqui eu vou ter que mentir, aqui eu vou ter que... senão eu não sobrevivo. Veja Salmo 78, 72. Glória a Deus mesmo, minha irmã. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Integridade é uma conduta que se caracteriza por uma convergência entre palavras e ações. Você está entendendo? Convergência entre palavras e ações. Uma pessoa íntegra, ela tem uma conduta correta. Ela faz o que fala, o que ela pensa. Então ela faz o que ela fala, o que ela pensa, sempre galgada pela ética e pela honestidade. Conceito legal sobre integridade. C.S. Lewis diz que integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Se tivesse uma câmera assim, sempre uma câmera escondida, ou se as outras pessoas com as quais você convive estivessem sempre ouvindo a sua conversa, o que elas achariam de você? O que elas achariam de nós? Às vezes eu fico me perguntando isso. Tem hora que eu falo uma coisa e falo, puxa, será que se eu estivesse na frente do fulano eu estaria falando essa mesma coisa? Mas sabe, eu também sou desafiado a pensar
que ser uma pessoa inteira, que isso quer dizer integridade, literalmente, é ser uma pessoa que tem humildade para dizer que não sabe o que não sabe. Parece que no meio dessa crise tem muita gente falando um monte de coisa com uma convicção, com uma certeza, mas lá no fundo ele está falando, nem eu sei o que eu estou falando. Ser íntegro é também dizer que tem medo quando está com medo. Quem não fica com medo, gente? E me parece que alguns cristãos acham que ter medo, simplesmente o fato de vir o medo já é pecado. Não, não. O pecado está você ser controlado pelo medo, se deixar controlar pelo medo. Mas sentir medo é até uma coisa meio, da própria natureza humana. Mas aquele que é íntegro, ele fala, estou com medo, mas vencerei este meu medo pela minha fé em meu Senhor. Isso é viver vitoriosamente. Ser uma pessoa inteira nesse tempo é confessar que não tem a resposta para tudo, mas que está comprometido em buscar essas respostas em Deus e na sua palavra. Olha, uma pessoa pode ter muitos talentos, você pode admirar uma pessoa por muitos talentos, mas se essa pessoa não tem integridade, essa pessoa se torna irrelevante, contraproducente. Ser íntegro é pregar, é praticar o que prega, é ser o exemplo daquilo que ele ensina, é ser coerente com o seu conjunto de ética. Quando uma pessoa passa uma coisa de integridade, ele quer dizer que ele é santo, sabe aquele negócio? Olha, prestem todos atenção a mim, eu sou uma pessoa santa, E aí ele tem todas as características do santo. Ele vem à igreja, ele fala bonitinho, ele sabe falar o crentez, o evangeliquez. Mas quando ela não é inteira mesmo, não é íntegra, essa falsa integridade não dura. A falsa integridade desmorona rapidamente quando essas pessoas convivem com outras de maneira mais próxima e mais cotidiana. Muita gente pergunta o que é o caráter de uma pessoa íntegra. Epicuro disse, caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Vamos agora refletir nisso aqui, Ser íntegro é praticar o que prega e ser o exemplo do que ensina. Isso se encaixa com você? Se encaixa comigo? Uma pessoa sem integridade não terá amigos de longa data, de longo tempo. Porque a falsa integridade desmorona rapidamente. Você tem amigos que são seus amigos durante, faz tempo e continuam dizendo, cara, você é meu amigão. Eu acredito em você, eu confio em você. Sabe por quê? Ser uma pessoa íntegra não quer dizer que você nunca vai errar ou que você uma hora não vai. Mas sabe no que eu vejo que é uma pessoa íntegra? É que quando ela erra, ela reconhece o erro e pede perdão. Todo mundo quer ter um amigo desse, ele é transparente. Como você se vê? O que você precisa melhorar no quesito integridade? 4. Viver vitoriosamente é viver com resiliência. Eu acho que você nunca ouviu tanto essa palavra como está ouvindo agora. E resiliência é aquilo que sofre algum atrito, mas ele volta para o estado original mesmo depois daquele atrito. Você pode pensar na espuma do sofá da sua casa, você pode pensar no bambu. Eu ficava às vezes vendo o bambu, quando era pequeno mesmo, e batia aqueles ventos assim, o bambu parecia ser tão frágil, porque tinha umas árvores mais rígidas, que elas ficavam, só mexiam as folhas assim, e o bambu, falava, vai quebrar, ele voltava, depois ele voltava, e algumas árvores mais rígidas, assim como o vento vinha forte, saía com a raiz de tudo.
Marcus Buckingham. Aliás, vamos primeiro ler Efésios 6, 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse é um dia mau, né? Esse tempo é o tempo mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes. Né? É o estar firme em Cristo Jesus, é o perseverar em Cristo Jesus, é permanecer firme nele, revestido de toda a armadura de Deus. E agora a frase que eu queria dizer, Marcus Buckingham disse: resiliência não é sobre ser inquebrável, é sobre saber se recompor. Resiliência não é sobre ser inquebrável, é sobre ser flexível e se recompor. Lembra das duas árvores que eu contei? Algumas árvores mais rígidas, elas caem com a raiz de tudo. Outras que são mais flexíveis, elas resistem muito mais. O ambiente propício para a resiliência. Qual que é o ambiente? Que ambiente nós temos promovido? Porque para pensar em vida vitoriosa, nós também pensamos em um ambiente propício para desenvolver essa vida vitoriosa. Isso é feito com resiliência. Um ambiente que tem resiliência é onde nós podemos ver que as pessoas envolvidas, elas criam um ambiente que tem uma clara visão do futuro. Um futuro preferível. Não é legal andar assim? Desde dentro lá da sua casa, você tem projetos, você tem planos, você tem sonhos, e sabe que todo mundo está envolvido com aquilo, e você tem um futuro preferível, e você vai em busca disso. Todo mundo pode confiar que a promessa que você fez, né? E o que uns fizeram uns aos outros é uma promessa, vai durar. Olha que eu acredito, vou ser resiliente em nome do meu ambiente, das pessoas com as quais eu ando. Esse ambiente de confiar uns aos outros promove resiliência. Onde tem segurança psicológica. As pessoas se sentem encorajadas a se arriscarem, sem medo de repressões e exposições vexatórias. Onde as pessoas têm liberdade de serem quem Deus as criou para ser, e desenvolvem a crença de que as coisas vão dar certo no final. Quando a pessoa tem isso, essa pessoa, ela vive bem, ela fala: não, eu vou aguentar firme aqui, tudo vai dar certo no final. Olha, eu ando com pessoas que elas cumprem com o que prometem, nós estamos andando junto, quando um cai, outro dá a mão e vai, e nós vamos. Esse é um ambiente de resiliência. Amados irmãos, vamos criar esse ambiente de resiliência lá dentro de casa. Kaká deu um testemunho, ele foi entrevistado no Global Leadership Summit. Ele falou sobre 2 tipos de lideranças que ele viu em ambientes coletivos. Um que era aquele técnico que sempre ele queria fazer os jogadores jogarem baseado no medo. É liderança calcada no medo. Se você não fizer isso, próximo jogo eu vou te tirar. Você não vai conseguir aquele contrato que você quer. Você vai ver, eu vou te pôr no banco, vou te encostar lá, você vai acabar, você vai ver, joga o que você sabe jogar, vamos alcançar o objetivo do time. E as pessoas jogavam, e ele disse assim, isso às vezes era até produtivo, mas não durava muito tempo. Porque as pessoas que agem porque são ameaçadas, um dia que eles tiverem a oportunidade de derrubar o ameaçador, de derrubar aquele líder que lidera em cima do medo, e isso vale para você que está educando uma criança. Não eduque uma criança baseada no medo, nas ameaças. Eduque a criança no amor, então os corrija em amor. Faça isso, mas sempre calcado no amor. Porque Kaká disse assim, mas eu tive um líder, e ele estava falando sobre o técnico Ancelotti, né? E ele estava falando sobre esse técnico, e disse assim, pensa um técnico que conversava com você, que queria saber como você estava se sentindo, que criava aquele ambiente de família, aquele ambiente que um se interessava pelo propósito, pelo objetivo do outro, e juntos eles construíam algo que era maior que eles mesmos sozinhos. Vamos criar ambientes assim.
É assim que se cria ambiente para resiliência lá dentro da sua casa, que se cria ambientes de resiliência lá no seu trabalho, que cria ambientes de resiliência aqui na igreja. Onde nós estivermos, vamos agir assim, vamos criar esses ambientes. E por fim, viver vitoriosamente, também tem que exercitar algo muito importante, que é a esperança. Com esperança. Como viver vitoriosamente em meio à crise? Com esperança. Com esperança. Veja o que diz Romanos 15:13 sobre a esperança. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Como que a gente faz a esperança se plenificar dentro de nós? Se é que eu posso dizer assim, é pelo poder do Espírito Santo. Daniel Strickland disse: a esperança é algo que você visualiza para o futuro, mas que constrói a partir do presente. Ela é cultivada no solo da gratidão. A esperança é contagiosa quando é compartilhada. A esperança tem o poder de nos mover a viver vitoriosamente, mesmo quando as circunstâncias são extremamente difíceis e tudo fica muito incerto, como nesse momento. Quando temos convicção de origem, nós sabemos de onde viemos. Nós viemos de Deus e estamos voltando para Ele. Foi Deus quem desejou que nós vivêssemos. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Quando nós reconhecemos a nossa identidade, a palavra de Deus diz que somos filhos de Deus. Tudo que você se identifica vai passar. Você quer ver? Alguém pergunta para ele: e aí? O que você quer ser quando crescer? Aí a pessoa vai falando um monte de profissões. Aí quando ele chega adulto, o que você é? Ah, eu sou médico. Ah, e você? Ah, eu sou advogado. E depois que você morrer? Você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser o quê? Sabe uma coisa que é identidade desde agora e para sempre? Você é filho de Deus. Aqui nessa terra é quem você é isso que você é. Você é um filho de Deus daqui para sempre. E tudo pode mudar, todas as coisas podem passar. Você pode ser um médico hoje e tomarem o seu direito de exercer a profissão amanhã. Isso funciona para advogado, para contador, para qualquer um. Mas ninguém lhe tira a identidade de filho de Deus. A esperança vive no coração desses que sabem que tem origem, identidade. Eles têm propósito, eles sabem um porquê. Eu não estou vivendo aqui só por viver. Eu não estou vivendo aqui só para conseguir pagar as minhas contas, ou construir uma casa, comprar um carro, ou conseguir pagar as escolas dos filhos, pagar minhas contas. Eu não existo só para isso. Deus tem um propósito para a minha vida, e eu vou viver intensamente esse propósito. Quando a vida é vivida assim, você pode até não construir a casa dos seus sonhos, você pode até nunca ter o carro dos seus sonhos, você pode não ter um monte de coisa aqui desta terra, mas você vai ser quem Deus quer que você seja, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ninguém vai tirar você do propósito de Deus. Quando nós entendemos sobre origem, identidade, propósito, nós sabemos que há um destino. Amados irmãos, sabe o que Paulo aconselhou quando a gente perde algum? E dói quando a gente perde uma pessoa querida. Nós estamos vivendo num tempo onde isso acontece com uma certa frequência. Eu, sinceramente, quando eu vou ao velório, eu falo: Deus, me ajuda, me abençoa. Porque palavras de esperança nesse momento não são fáceis. Eu sempre oro: Espírito Santo, vai na frente, porque o Senhor que é o Consolador. Mas uma palavra eu sempre me lembro que Paulo disse: quando acontecer algo como a morte, não se entristeçam como os demais. Ele não está dizendo que não pode se entristecer, mas está dizendo: não se entristeçam como aqueles que não têm fé. Porque a gente tem a convicção de que aquele que partiu dessa vida estando no Senhor estará com Ele, estará com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança.
E se você perdeu alguém, lembre-se disso. Eu quero motivar você a continuar tendo esperança. Porque nós temos destino. Vamos ajudar as pessoas a entenderem também de onde elas vieram, quem são e por que existem. Podemos ter esperança e levar outros a cultivarem a esperança. Use suas palavras e gestos com a intenção de inspirar vidas. Lembre-se, a esperança é cultivada em que solo, amados irmãos? No solo da gratidão. Se você tem num lugar onde todo mundo está deprimido e começa a reclamar de tudo, naquele lugar é o cemitério da esperança. Se você só ficar na frente da televisão ouvindo desgraça e ouvindo mídias que claramente estão querendo induzir você a pensar de um determinado jeito para conduzir você politicamente e economicamente para um lado ou para o outro, seja livre, meu irmão. Vai ler a palavra de Deus. Em vez de ficar assistindo uma hora de notícia, passa uma hora lendo a palavra de Deus. Você vai ver a diferença que vai fazer. Não fica ouvindo besteira toda hora, não. É melhor não ouvir besteira momento nenhum, mas infelizmente há muita besteira, né? E mesmo que você não queira ouvir, você ouve. Então, nós já estamos chegando ao fim. Para refletir, você está cheio de esperança? Se sim, por que sim? Se você sabe isso por que sim, compartilhe. A esperança é contagiosa quando ela é compartilhada. Se não, por que não? O que você tem ouvido? Quais são as conversas que você tem participado? O que você tem assistido? O que você tem compartilhado? Quero terminar dizendo que nós estamos em um tempo migratório. E é necessário que precisamos mudar e ajudar pessoas a mudarem também. Precisamos entender os diferentes. Nesse tempo tão diferente, a empatia é muito necessária. Vamos usar o nosso tempo com aquilo que realmente importa, que tem significância. Vamos viver não no ritmo da ansiedade deste mundo, mas vamos viver no ritmo da graça, segundo os valores do reino. Você é mais que vencedor. Vamos viver no ritmo da graça. A gente pode cantar de novo, né? Maravilhosa a graça. Cadê a turma para cantar aí? Vamos embora, vai chegando para cá. Você, meu irmão, cada um de vocês, eu quero afirmar e reafirmar, não baseado naquilo que eu penso, mas na palavra de Deus. Eu vou dizer com todas as letras: você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor e você tem influência. Use-a para a glória de Deus, para que as pessoas conheçam a Jesus e seu amor. Use a sua influência para edificar o seu irmão. Use a sua influência para mudar o mundo. Ei, pastor, virou megalomaníaco. Não, eu sou um cristão maluco, doidão, que acredita que uma jovenzinha pode ter no seu ventre o Filho de Deus, milagrosamente operado um milagre do Espírito Santo dentro do seu ventre. Eu sou daqueles que acredita que um bando de pescadores, entre eles inclusive um cobrador de imposto, visto como um impostor, um traidor do seu próprio povo, porque tirava o dinheiro do seu povo para entregar a Roma. Eu acredito que um bando de homens assim, marginalizados pela sociedade, eles têm no poder do Espírito Santo a influência para mudar o mundo. E sabe que eu continuo acreditando? Que gente simples como nós podemos transformar esse mundo em nome de Jesus. Não vai ser no poder do dinheiro, não vai ser no poder da política, não vai ser no poder da mídia ou no poder bélico, ou seja lá qual poder que você imagine, mas será no poder do Espírito Santo de Deus. Nós podemos viver vitoriosamente. Sabe por quê, amados irmãos? Jesus Cristo morreu, mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou e está vivo. Existem muitas crises que nós já passamos. Talvez enquanto estamos vivos, nunca uma igual esta.
Mas eu quero dizer para você que a gente pode olhar para toda a história, aqueles que estão firmes no Senhor podem viver vitoriosamente mesmo em meio às crises, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos cantar, fique em pé, com assim, você vai dizer assim: eu estou em pé porque eu sei o meu porquê, eu sei a razão porque eu vivo, porque eu existo. Você vai ficar em pé e vai dizer: sim, eu vou viver com cordialidade, eu quero ser cordial, eu quero ser amável, eu quero ser competente nesse tempo em que se exige tanta competência, eficácia comigo mesmo. Chame a responsabilidade para si, não porque você é o bonzão, mas porque o poder do Espírito Santo habita em você. Você vai fazer isso com muita integridade, não precisa ficar mentindo de ser quem você não é, não, seja íntegro, mas seja íntegro e diga na integridade: eu quero ser a mensagem que eu preguei, eu quero viver, o ensino que eu dei, eu quero ser o exemplo, eu vou viver com integridade em nome de Jesus. Diga com clareza: eu vou ser resiliente, mesmo que ventos fortes abaterem sobre mim, eu vou resistir, porque eu vou resistir na força e no poder do Senhor. E apesar de todo ao meu redor estiver dizendo, todas as mensagens ao meu redor sejam: você não vai conseguir, você é fraco, olha o tamanho dessa crise, tudo está desmoronando, você vai desmoronar junto. Você seja aquele que fala assim: eu tenho uma esperança, e a minha fé é que o meu Redentor vive e o Espírito Santo habita em mim, e eu sei que o melhor ainda está por vir, e eu vou permanecer firme nessa fé, em o nome de Jesus. Vamos cantar maravilhosa graça, e vamos viver no ritmo da graça, vamos viver vitoriosamente mesmo em meio à crise. Aleluia! Eu quero que vocês me digam: quem derrotou a escuridão? Quem derrotou a escuridão? Ele te amou e te ama até o fim. O Rei da Glória, É isso. o Rei dos Reis, Jesus. Creia. Com sua voz, A voz poderosa. a terra, em sua presença, não há palavra. Não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Viva no ritmo da graça. Celebre. Maravilhosa graça, seu infinito amor, Infinito amor. tomou o meu lugar. A minha cruz levou, A vida dele te entregou, e ele dará todas as coisas. me resgatar. O resgate foi pago. Tá sempre o canto, o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos, Quem é? e faz do órfão um filho Essa é meu. a identidade. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Quem é? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, Aleluia. o Rei dos Reis, Jesus. Cante. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Tá sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos dar glória àquele que merece toda a honra e toda a glória. O Cordeiro de Deus, Ele venceu digno é o Cordeiro que a morte venceu. e fez você mais que vencedor. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a A morte foi vencida. digno é o Cordeiro de
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, Ele é digno. digno, digno. Maravilhosa graça. Oh! Seu infinito amor. Tomou meu lugar. A minha cruz levou. Sua vida entregou. Para me resgatar. É sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça. Oh, exalte ao Senhor. Você é mais que vencedor. Aleluia.